Bem, pessoal, nessa aula vamos resolver essa integral dupla que está aparecendo na tela de vocês. Beleza? Então, veja só, para resolver essa integral dupla, inicialmente eu vou observar a ordem de integração que está aparecendo. Veja só, primeiro está aparecendo o dy e depois o dx. Então, nesse caso, primeiro eu tenho que fazer a integração em relação a y e depois a integração em relação a x. Olha só, se eu for fazer a integração dessa função aqui em relação a y, qual vai ser o resultado? Essa é a grande questão, porque não existe integral de e elevado a y terceira em relação a y, certo? E aí, professor, como é que eu vou resolver nesse caso? Olha só, graças ao teorema de Fubini, o que é que eu vou fazer? Eu vou mudar a ordem de integração. Por quê? O teorema de Fubini diz, se eu mudar a ordem de integração, não altera o resultado da minha integral dupla, certo? Então, o segredo aí vai ser mudar a ordem de integração dessa integral dupla. Só que aí eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu tenho que fazer a mudança da ordem de integração obedecendo alguns critérios, né? Para facilitar, eu vou analisar o seguinte aqui. Veja só. A ordem de integração está primeiro y, né? E segundo x. Só que aí tem um detalhe. O y está variando de quanto a quanto? Quem são os extremos da variável y? Veja que o y está variando desta função aqui, que é o raiz de x sobre raiz de 3, até essa outra função, que é uma função constante igual a 1. Essa é a variação do y. A variação do x está sendo a variação em extremos fixos, né? Portanto, tem que ter esses extremos fixos, que vai de 0 a 3. Então, essa é a variação do x, beleza? E aí, eu estou vendo que nessa ordem não tem como resolver a integral. Por isso que eu vou fazer a mudança da ordem de integração. E aí, para facilitar o entendimento, eu vou esboçar o gráfico, né, do domínio dessa função aí dada, né? Olha só, y, x, o x já sei que varia de 0 a 3, eu vou colocar aqui, ó. O y está variando da função até o número 1, né? Então tá aqui. Vou colocar aqui o número 1, beleza? Um dos pontos de certeza que eu vou ter no gráfico é o 3 e o 1 aqui. Professor, por que você sabe que esse ponto vai participar do gráfico aqui? Pelo simples fato que eu já coloquei o 0, 3 e 1, está faltando colocar essa expressão aqui. Essa expressão é nada mais nada menos que y igual a raiz de 3, aliás, raiz de x sobre raiz de 3, não é isso? Nesse caso, você já deve ter visto em cálculos anteriores que o gráfico dessa função é essa curva aqui, né? Nesse estilo aí. Então, essa curva é a representação da função y igual a raiz de x sobre raiz de 3. E, obviamente, essa curva passa pelo ponto 0, 0. Só substituir o x por 0 que você encontra y igual a 0. E se você substituir o x por 3, você encontra 1. Vai ficar raiz de 3 sobre raiz de 3, que é 1. Beleza? Uma grande observação. Muitos alunos inicialmente pensam que está sendo considerado essa variação aqui abaixo da curva. E não é verdade. Ó. Porque muita gente pode pensar, não, o y está variando desse ponto a este ponto. Nesse caso seria de 0 a curva. Né? Só que na verdade não é. O y está variando de onde a onde? O y está variando da curva até o número 1. Então, a variação do y é da curva até o número 1. Opa, deixa eu melhorar aqui essa reta. Certo? Então, essa é a variação do y inicialmente. O x, por sua vez, está variando de 0 a 3. Ou seja, o x está variando do 0, que eu posso considerar o 0 aqui, por exemplo, de x, até o 3, ó. Certo? Eu estou pegando aqui em cima para ficar em destaque que eu vou pegar essa região aqui de variação da curva, ó, e não essa de baixo, tá bom?
Então, acho que a grande observação aqui, para você não errar essa questão, é isto, tá bom? Beleza, feita essa análise, vamos fazer a mudança dessa ordem. Eu tenho que ver qual vai ser a nova variação do x e a nova variação do y, né? Bem, anteriormente o x estava sendo os extremos fixos, variando em extremos fixos. Agora, na mudança da ordem, quem tem que variar em extremos fixos vai ser o y. Então, eu vou olhar para o y, a mudança da ordem, e o y vai ser extremos fixos. Ou seja, o y está variando aqui, ó. Percebe? Ou seja, o y está variando do 0 a 1. O x, por sua vez, analisando essa parte aqui de cima, certo? Tem que ter cuidado. O x está variando, o x varia horizontalmente, o x está variando do 0 ainda, só que vai até onde? Até esta curva. Agora, qual é a curva isolando o x? Essa é a grande questão. Para isso, propriedades aqui básicas da matemática, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, raiz de x é igual a raiz de 3y. Posso muito bem aqui, sem perca de generalidade, elevar ao quadrado os dois membros, né? Porque eu estou pegando só a parte positiva da função. Então, não tem problema algum fazer isso. Vai ficar x igual a 3y². Então, o extremo superior de x vai ser o 3y². Beleza? Feito isso, agora sim eu posso calcular a integral dupla mudando a ordem de integração. Certo? Como eu vou mudar a ordem, vai ficar, aqui estava dy dx, agora vai ficar o dx dy. Beleza? Ok. Então, como é que vai ficar? Como eu estou mudando a ordem, eu vou primeiro colocar ali o meu y, que é de 0 a 1. A variação do x vai ser de 0 a 3y. 0 a 3y², né? A função tem que continuar a mesma, é elevada a y², e a ordem de integração estou mudando, vai ficar o dx dy. Beleza? Show de bola. Feito isso, para resolver, eu vou utilizar as integrais inteiradas. Primeiro, eu vou calcular essa integral em relação a x. Tranquilo? Então, vamos lá. Eu vou repetir o 0 a 1 e vou fazer a integral em relação a x. Essa função em relação a x, veja que não tem x aqui, não depende de x. Então, dizemos que essa função em relação a x é uma função constante. Então, para fazer essa integral é muito simples. Repete a constante e acrescenta a variável x. Isso aí vocês já viram em cálculos anteriores, né? Integral de uma constante em relação a x vai ser a constante vezes x. Não é isso? Beleza. E aí, como a integral definida, o x está variando de 0 a 3y². Certo? E o resultado que der, eu tenho que fazer a integração em relação a y. Dessa forma, vamos ter integral de 0 a 1. Calculando essa integral definida, substitui o x pelo extremo superior, que é 3y, e subtrai pela substituição do y pelo extremo inferior, que é 0. Só que nessa substituição, 0 que multiplica a função vai dar 0. Então, não precisa nem eu colocar aqui. Ó. Então, já vou estar excluindo esse resultado porque é 0. E aí, só sobrou o dy. Então, tem uma função agora, aliás, eu tenho uma integral bastante simples de resolver, que é a integral definida de 0 a 1 dessa função que vocês estão vendo aí. Só que tem um detalhe. Como é que eu vou resolver essa integral? Tem que lembrar das técnicas que a gente aprendeu em cálculos anteriores. Nesse caso, eu vou fazer uma mudança de variável que eu acredito que seja muito simples de fazer. Não é? Eu vou pegar o u e vou chamar de y². Né? Porque derivando isso aqui vai aparecer o y². Então, é uma mudança de variável bastante simples de fazer. Então, vamos lá. Derivada de u, como u é y², né? Fazendo a mudança de variável para resolver essa integral, vamos ter a derivada de y² como sendo 3y² dy.
Então, olha só como é que vai ficar. Integral, isso daqui vai ficar o e elevado a u, vezes tudo isso aqui, ó, 3y² dy vai ser o meu du. Como eu fiz a mudança de variável, eu tenho que fazer a mudança dos extremos aqui também, né? Esse primeiro extremo aí, o y é 0. Quando o y é 0, o u vai ser quem? Ó? Pela função aqui, vai ser 0 à terceira, que vai dar 0. Então, isso aqui é 0. Quando o y for 1, o u vai ser o y à terceira, que é 1 à terceira, que também vai dar 1. Então, veja que os extremos, coincidentemente, não é toda vez que isso acontece, coincidentemente os extremos foram iguais ao anterior. Mas isso foi apenas uma coincidência, tá? Então, tem que fazer isso aqui toda vez quando for fazer a mudança de variável na integral definida, para não ter mais trabalho lá na frente, né? Feito isso, aí ficou fácil agora, porque essa integral de e elevado a u é o próprio e elevado a u, que está variando de 0 a 1. E aí agora é só substituir e correr para o abraço. Substitui primeiro o 1 e subtrai pela substituição do 0. E elevado a 1 é menos e elevado a 0 dá 1. Então, a resposta dessa integral dupla é menos 1. Beleza? Bem, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.